as promessas do Senhor são incomparáveis. E eu peço para os irmãos para abrir no livro de Apocalipse, capítulo 1, do versículo do 5 ao 8, na NVT, que diz assim, é uma das promessas do nosso Senhor. Ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos o verão, até mesmo aqueles que os transpassaram. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Essa é uma das promessas do nosso Deus, ele virá. E quando ele virá, não haverá mais morte, nem choro, nem dor, porque todas as coisas passaram. E essa é uma das nossas esperanças. Estamos aqui até que ele venha. E quando ele vier, poderemos louvá-lo face a face e falar face a face do Senhor. O Senhor é todo-poderoso, o Senhor reina em glória e majestade. Amém? Aguardo o dia que verei no céu a luz mais forte que o sol, o céu se abrir e ver descer Jesus em majestade, força e poder, tristeza e choro sofrer e morte lá não entrarão, na eternidade com meu Salvador, pra sempre adorarei ao meu Senhor. Em breve virá o nosso Rei.
ansioso por esse dia que o Senhor virá te buscar, eu aguardo. Aqui, para sempre, vamos cantar o seu amor.
Boa noite. Graças a Deus, mais uma vez agradecendo ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito e também a vitória, da nossa mobilização missionária que o Senhor tem nos concedido, que fizemos esse mês de setembro. Como eu tenho dito, o tema continua vivo, não é porque a campanha termina, porque a mobilização dá uma parada, mas o nome da nossa campanha, não tem fim, Jesus Cristo é a única esperança. Então ela tem que continuar viva nos nossos corações, esse tema, e possamos colocar isso em prática no nosso dia a dia, mostrando para as pessoas que estão ao nosso redor, falando para as pessoas que estão ao nosso redor de que Jesus Cristo é a única esperança. Eu não sei se dá para colocar aí o versículo de Atos 4:12, eu gostaria que todos lessem comigo hoje, nesse final, nesse último culto aqui de mobilização, que eu gostaria que todos lessem. Não sei se dá para ler com esse... sim, agora sim. Vamos ler, irmãos, todos juntos? Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo... Amém, vamos começar novamente, para ficar bem bonito, Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Acho que está diferente lá, Amém. Então, irmãos, nós tivemos, graças a Deus, uma campanha abençoada, O Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado. E eu quero ler aqui um versículo com vocês. Quando Paulo fala aos Tessalonicenses, ele mostra o exemplo que aquele povo, os Tessalônicos, eles fizeram, o exemplo que eles deram como igreja. E eu gostaria de que isso fosse também verdade no nosso meio. Então veja bem, 1 Tessalonicenses capítulo 1, o verso 3, diz assim: lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. Isso é o que o povo tessalonicenses estava demonstrando. E eu gostaria que todos nós hoje também demonstrássemos isso. O que é? São 3 coisas que nós devemos demonstrar. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nós possamos ter isso na nossa mente, no nosso coração. Eu vou ler novamente. São 3 coisas que nós podemos copiar aqui do exemplo do povo de Tessalônica. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse momento de missionário não é outro senão para agradecer a igreja. Eu tenho agradecido desde o início as irmãs que trabalharam durante a campanha, principalmente no domingo do dia 26, que foi feita aquela feijoada. Todos se esforçaram, foi um trabalho muito bom trabalhar ali com as irmãs, desde quinta-feira, sexta, sábado e o domingo que a gente fez o trabalho. Foi muito bom ver os irmãos trabalhando na cozinha, as irmãs também, tivemos a ajuda de vários irmãos. Isso é bênção, irmãos. Isso é resultado da nossa união, resultado do entendimento que a igreja teve do que é missões. Não estávamos fazendo para um lucro, não estávamos fazendo para agradar A ou B, mas estávamos fazendo por uma causa, onde os nossos missionários espalhados pelo Brasil estão aguardando um resultado, estão aguardando, os seus projetos precisam ser levados à frente, os missionários precisam ter ali a sua manutenção, e isso é feito com amor, é feito com carinho que a igreja demonstrou nesse tempo. E eu agradeço a Deus por isso, Nós tivemos, eu sei que já passamos algumas vezes, muitos irmãos já viram, mas vamos passar aqui mais uma vez os nossos alvos, que a gente conseguiu no decorrer do mês de setembro, onde em meados de setembro a gente tinha chegado a 7.050,64 centavos. Após a feijoada,
alcançamos 9.615,88. O FJ foi realmente uma bênção. E no final ainda tivemos, na última semana tivemos ainda mais algumas ofertas e conseguimos não só atingir como ultrapassar o nosso alvo de 12.912,96. Amém? Isso é trabalho de vocês, é trabalho da igreja, é trabalho da união de todos, do entendimento do que é missões, né? E se você quiser, se a gente quiser, quem sabe ultrapassar aí os 13, né? Ainda tem tempo, tá? Fica aberta aí a sua colaboração. E também um momento agora, se quiser colocar o QR Code, aí o momento também dos dízimos e ofertas, você pode fazer isso agora, contribuindo para o trabalho da igreja, não só missões, com aquele finalzinho 02, mas você pode colocar os seus dízimos, as suas ofertas para a manutenção da obra do Senhor aqui na igreja do Marapé. Amém? Deus abençoe a todos e agradeço a oportunidade, agradeço o apoio do pastor, dos outros pastores que todos aqui fizeram esse apoio para o trabalho de missões. Deus abençoe. Resposta certa que traga a todos esperança e paz, que só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crê, e tudo pode em nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez para anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará.
pode sentar. Meus irmãos, que bom podermos estar juntos celebrando e agradecendo ao Senhor por esse alvo, né? Um alvo que nós não somente chegamos, mas ultrapassamos. Tivemos aí o privilégio da participação dos irmãos, o envolvimento, sabendo que todos têm muitos compromissos, mas você olhou para o campo missionário. Quando eu falo do campo missionário, eu sempre penso que não é só o sustento do missionário, tem os projetos que o missionário tem que precisam ser desenvolvidos. E precisa de recurso, né? E nós, como batistas, nós temos a Junta de Missões Nacionais, Mundiais, Estaduais, que são recursos, que são projetos que estão espalhados pelo Brasil, pelo mundo todo. Aqui no estado de São Paulo, em todo o Brasil, em todo o mundo, nós temos feito esses projetos, né? E, naturalmente, todas as vezes que você participa com o seu dízimo, com a sua oferta, também chega lá na ponta, porque a nossa igreja ela é uma cooperante ativa do plano cooperativo, e no plano cooperativo vai para a nossa Convenção Batista Brasileira, que repassa para a Convenção, para a Aliança Batista Mundial, que também distribui para áreas do mundo, quando há a necessidade, tanto na evangelização e tanto, né, em socorro a países que passam por algum tipo de tragédia, né? O mais recente agora, novamente, o Haiti. Então, a Aliança Batista Mundial estava lá de novo, presente, né? Socorrendo ali, de alguma maneira, aqueles que têm alguma necessidade. E, naturalmente, para que isso aconteça, é preciso de recurso, né? Então, nossa igreja está de parabéns aí, os irmãos que se desempenharam nesse tempo e se envolveram, que participaram da comunhão aqui na feijoada, que foi bênção, os que levaram para casa também, certamente comeram maravilhosamente bem, né? Não dava nem para chegar até o final. É claro que tem uns que comem um pouquinho mais, né? Conseguem avançar, mas foi um tempo de bênção, né? Um tempo de comunhão. Mas quero nesse momento ainda orar com você, né? Às vezes você vem para a igreja, mas você tem algum motivo, tem algum, né, algo a colocar diante de Deus. E o meu clamor nesse tempo é colocar nossas famílias, a nossa geração, como tenho acompanhado aí, tem um movimento de fato, que não é só o nosso movimento aqui na igreja, de falar sobre uma nova geração. A gente não está apenas naquela mudança geracional, de fato. Já tenho dito que a gente está virando de fato uma página, um novo momento na história. A história está mudando, podemos chamar até de uma era, quando a gente olha em todas as situações que estão acontecendo, e para isso nós precisamos olhar para a nossa casa, olhar para a nossa sociedade, saber verificar, como Jesus mesmo disse, os sinais do tempo. Existem sinais que apontam para isso, as coisas estão acontecendo e nós precisamos estar atentos, né? Nós precisamos estar preparados para que isso aconteça e nós não sejamos afetados de forma negativa, né? E nem nossas famílias e nem a futura geração. Precisamos colocar isso diante de Deus. E talvez alguma coisa esteja afligindo também o seu coração, e a minha oração nesse tempo o meu convite a você para orarmos é que você coloque-se de pé por aquele motivo, né? Talvez um motivo de gratidão, né? Motivo de gratidão que você tem ao Senhor. Nessa semana eu tenho um motivo de gratidão. Semana que passou completei meus 18 anos de ministério pastoral, no dia 30 de setembro, 18 anos desse chamado, desse cumprimento mais efetivo que uma igreja aqui de São Paulo, a Igreja Batista do Parque das Bandeiras, fez o convite à Igreja do Rio de Janeiro para pedir o meu convite, meu concílio, e foi assim que aconteceu. E hoje também, nesse tempo, a gente está podendo, de alguma maneira, auxiliar a Igreja Batista do Parque das Bandeiras, está passando por um momento difícil, uma igreja que já teve uma membresia boa, mas que passa hoje por um momento muito difícil, e certamente Deus usará a vida da nossa igreja para que haja ali um soerguimento, né? Haja ali um reavivamento, né, naquela igreja, que o Senhor nos use para isso. Então, se você tem algum motivo para colocar-se de pé diante do Senhor, nós estaremos orando juntos nesse momento, né? Seja ele o motivo que for, coloque-se diante de Deus, nós estaremos orando juntos. Ó querido Deus, obrigado por permitir-nos, ó Pai, nos colocarmos diante de Ti, para, de alguma maneira, pedir que o Senhor olhe para dentro de nós e nos dê a direção, Pai, que precisamos seguir num tempo
tão transitório, de tantas mudanças, de tantas situações que nós vemos percebendo, e a nossa geração precisa ser cuidada, tratada, preservada, principalmente de acordo com a Tua palavra. Nos orienta como igreja para que tenhamos sabedoria, para que conduzamos, ó Pai, esses que estão sob nosso cajado, nossa responsabilidade, para que eles alcancem, ó Pai, de fato a maturidade, conhecendo mais e mais ao Senhor. São dos corações desses que estão aflitos, que por algum motivo vêm à Tua presença, ó Pai, pedindo renovo, pedindo um ânimo a Deus para continuar, para que eles tenham, ó Pai, a possibilidade de caminhar na trilha que o Senhor tem colocado à sua frente. E também aqueles que têm o coração alegre, hoje a Tua igreja se alegra com este alvo de missões que foi alcançado, e esse é apenas um ponto, ó Deus, mas louvamos o Teu nome, que não falte, ó Pai, o mantimento, o sustento nos lares daqueles que ofertaram, daqueles que participaram, que eles saibam que ofertar ao Senhor é uma grande bênção, uma dádiva, podermos participar dessa obra. Que o Teu nome seja glorificado e que também, Senhor, fale ao nosso coração, através da Tua palavra, nos orientando, ó Pai, em como devemos melhor e mais servir ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podem sentar-se. Estamos aí nessa série, nessa sequência, falando sobre nova geração. E hoje pela manhã pensamos em Eude, um canhoto que Deus usou nas suas habilidades, tanto de inteligência, tanto de manuais, para que ele pudesse ali conquistar uma batalha que Deus colocara em suas mãos. E pensando nessa questão da vida de Eude, quando olhamos logo no final, encerrou ali o capítulo 3, o que acontece? O povo de Israel volta a pecar, prefere a idolatria de novo. Lá no capítulo 4, Deus levanta um membro lá da casa de Canaã, como já vimos lá atrás, o pessoal de Cã, então agora um membro da casa de Canaã, Jabim, claro, o Jabim não era o nome dele, mas era uma titularidade que recebia dentro desse clã, e ele tinha ali uma condição muito especial de poder poder dominar sobre povos, e estava dominando sobre o povo de Israel naquele tempo, mas, como sempre, Deus sempre tem misericórdia do seu povo por causa da sua aliança, do seu pacto, da sua promessa. Deus vai sempre cumprir a sua palavra. Deus sempre cumprirá a sua palavra para com a nossa vida. E assim, uma vitória naquele momento ali. Claro, a vitória lá que se teve com Eude não garante a vitória futura. Se você já teve momentos bons hoje, não garante que amanhã terá, mas você precisa permanecer na presença de Deus, para que se vier uma batalha, você a possa enfrentar diante do Senhor. E ainda mais quando o povo de Israel se afastavam por causa de ídolos. A idolatria presente, e a idolatria ali no caso, aos ídolos estrangeiros, de diversas formas, que eles se deixavam entrar, vivendo um movimento sincrético, religioso, desprezando a fé de Israel, desprezando o Deus de Israel e preferindo deuses estranhos. Isso é muito complicado às vezes, porque muitos de nós acabamos criando os ídolos, de diversas maneiras e mais do que nunca, Até há pouco tempo, no nosso culto de jovens, tivemos uma mensagem voltada nesse sentido, falando sobre os ídolos que são criados, e nós temos que tomar cuidado, porque muitos de nós criam ídolos e começam a mantê-los, a fazer uma manutenção deles, a amá-los, a se dedicar a ele, a ofertar a eles alguma coisa. Mas Deus sempre levanta alguém para nos chamar a atenção, e muitas vezes alguém improvável. E no capítulo de número 4 aí, de Juízes, eu convido você a abrir sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 4, Deus levanta uma mulher, Débora. Débora significa abelhuda, aquela que abelha as coisas, Então Débora está sempre querendo saber, e ali ela teve o conhecimento da parte de Deus. E em Juízes 4, vemos aí o que o texto diz. Depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso,
O Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei cananeu de Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Harosete-Ragoim. Sísera, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo pediu socorro ao Senhor. Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa mulher de Lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira da Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas a procuravam sempre para que ela julgasse suas questões. Certo dia, mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naftali e Zebulon para irem ao Monte Tabor. Eu farei Sísera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quizon. Ali eu os entregarei em suas mãos. Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo, senão não irei. Débora respondeu: está bem, eu irei, mas você não receberá a honra nessa missão, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Quedes. Ali, Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali, e 10.000 guerreiros subiram com ele. Débora também o acompanhou. Éber, queneu, descendente de Robabe, cunhado de Moisés, havia se separado dos outros membros da sua tribo e armado suas tendas junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao Monte Tabor, ele mandou trazer seus 900 carros de guerra com rodas de ferro e todos os seus guerreiros, e eles marcharam de Harosete-Ragoim até o rio Quizon. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, este é o dia em que o Senhor entregará Sísera em suas mãos, pois o Senhor marcha diante de você. Baraque desceu a encosta do Monte Tabor à frente dos seus 10.000 guerreiros para combater. Quando Baraque atacou, o Senhor trouxe pânico sobre os carros de guerra e sobre os soldados de Sísera, que abandonou sua carruagem e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército inimigo até Harosete-Ragoim e matou todos os guerreiros de Sísera. Nenhum deles escapou. Enquanto isso, Sísera correu para a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, pois havia paz entre a família de Éber e Jabim, rei de Azor. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: venha para minha tenda, Senhor. Entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela o cobriu com uma manta. Por favor, dê-me um pouco de água, disse ele. Estou com sede. Ela lhe deu leite numa vasilha de couro e o cobriu novamente. Sísera disse a ela: fique à porta da tenda. Se alguém chegar e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Mas, quando Sísera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Éber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão e atravessou o crânio dele com a estaca, que ficou presa ao chão. Foi assim que Sísera morreu. Quando Baraque passou por lá à procura de Sísera, Jael saiu ao seu encontro e disse: venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Ele a seguiu até a tenda, onde encontrou o cadáver de Sísera com o crânio atravessado pela estaca. Naquele dia o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei cananeu. Dali em diante os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra o rei Jabim, até que eliminaram por completo, né? Que história, né? Que mensagem, né, de batalha e de lutas que o povo de Israel estava enfrentando aqui. E quando vemos, Deus levanta uma profetisa, uma juíza, né? A única mulher mencionada na Bíblia como juíza, né? Como vemos no verso de número 4, Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Deus tinha a direção comum pela vida de um homem. Geralmente era um homem que levava essa mensagem, que estava com esse contato, mas naquele tempo Deus estava usando a vida de uma mulher. Que interessante, porque aqui, claro, né, é uma situação atípica, uma situação totalmente fora do padrão, mas Deus levantou uma mulher, demonstrando uma coisa clara: o quanto Israel estava necessitado de uma liderança masculina para conduzir o povo. Débora
Podemos dizer até que aqui, né, que ela não negligenciou a missão de ser mãe de família, ela não negligenciou a missão de cumprir o seu chamado, e mesmo assim estava liderando o povo, ouvindo o povo em suas causas, em seus problemas, em suas dificuldades, e ela estava pronta a ouvir. E Deus chamou Débora para cumprir a sua missão, como toda mulher é chamada. Você é uma mulher, você tem uma missão, você tem um chamado diante de Deus, e Deus quer usar a sua vida. Você precisa estar atento à voz do Senhor para que esse chamado se cumpra. E quando vemos, e ela não era uma mulher que não tinha o que fazer. O texto diz que ela era mãe. Lá em Juízes 5, 7, diz: já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. E quando a gente pensa em mãe, né, o coração de mãe é tremendo, né? Uma mãe, ela tem um coração intenso. Mãe faz tudo com intensidade, faz tudo com muita vontade. Mãe tem um coração dedicado. Mãe se dedica, mãe vai lá, faz, compra, espera. Sabe aquela mãe que fica esperando até 1h da manhã, 2 horas, o filho chegar em casa. Aí quando ele chega, ainda fala assim, com um jeito mais calmo do mundo: filhinho, você está com fome? Por onde você andou? Mãe, por que você não foi dormir? Não, eu estava te esperando. Dedicação. Mas a senhora não está cansada? Não tem nada. Caindo pelas tabelas, mas ela estava ali porque mãe é dedicada, e Débora era essa mulher dedicada. Mãe é defensora, não mexa com uma mãe defendendo seus filhos. Ela vai guerrear, ela vai brigar, porque mãe é protetora, mãe quer proteger, mãe quer guardar, mãe quer cercar, mãe quer manter os filhos por perto. Mãe também é doadora, elas se entregam, elas doam as suas vidas em prol dos seus filhos, em prol daquele que ela está cuidando. E essa era a demonstração de Débora. Débora estava respeitando aqui a ordem divina e também respeitava o papel do homem ali dentro daquela sociedade, mas ela queria cumprir o chamado de Deus para a sua vida, e Deus falou com ela para que ela orientasse a Baraque para uma missão. O verso de número 6 diz: Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Aqui foi um acovardamento presente na vida de Baraque. Ele se acovardou. É o que acontece com muitos homens. Se acovardam. Falta autoridade, falta liderança, falta confiança em si mesmo para, às vezes, que muitos deles até são muito bravos, né? Mas como diz o meu pai, cão que ladra não morde. Mas não tem autoridade, não tem a liderança necessária para conduzirem os seus lares como devem ser conduzidos. A responsabilidade que Débora teve foi de receber a mensagem e passar para Baraque. E ele fez. Ela fez. Ela respeitou a autoridade masculina, porque ela poderia ter dito: não, Senhor, me manda que eu vou. O Senhor não já falou comigo? Eu vou lá. Eu resolvo esse negócio. Mas não. Mas Débora, ciente dessa responsabilidade, ela responde a Baraque: está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, ou seja, do seu acovardamento, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Nesse ponto eu me lembro de um vídeo que eu gostaria que você assistisse. Ele é legendado e nós vamos prestar atenção um pouquinho nesse vídeo. Tenha atenção às legendas para que você possa ver um pouco disso que a gente está falando aqui, desse acovardamento masculino, dessa falta de responsabilidade de assumir o chamado de Deus, que muitas vezes muitos homens têm deixado a desejar.
I'm standing in a museum that used to be a church. In 1887, Pastor Henry and his wife Grace planted this church in a one-room schoolhouse just down the road. And in 1888, they were able to build this building. And they passed on their love for this community because of the gospel to a generation. And things were going really well. But 2 generations after this church was planted, it died. And you can see the pictures behind me of the faithful members of this congregation. And many of them lie in the graveyard behind the church. This church had a man crisis. It was men who made this church come alive, and it was probably men who caused this church to die. In churches, when men stop investing in younger men stop caring. That's probably what happened to this church, and that's definitely what's happening in our churches. Older gentlemen do not know how to finish well. They don't know how to invest. And so middle-aged men don't know how to stay married. They don't know how to stay connected to the hearts of their children. And so younger men don't even want to be men. And so younger men are prolonging their adolescence. And they're doing this residentially. Guys in their 20s and early 30s, a third of them live with their parents. That's a 100% increase in the last 20 years. They're doing it professionally. Men 18 to 42 will change jobs 11 times. They're doing it recreationally. The average age of a video game user is 35 years old. And so when these men finally stop fondling the controller, they fondle themselves. Every second of every day, $3,000 is spent on pornography. Every second. We need better men, which means we need better pastors. We need pastors who are not boys, but are men. Pastors who are not trying to prolong their adolescence, but pastors who are trying to be the men that God has called them to be. They are qualified men in their character. They are called men to serve God's church. They are determined men. They are dependent men. They are tough men. They're able to take a punch. They're able to handle circumstances. They're tender men. They're able to love their wives and love their kids and to teach their church to love their community. Tragically, the last time the gospel was preached from this pulpit to this church was 1957. 3,000 to 4,000 churches this year will close just like this church. Why? Because the story and the glory of the church becomes bigger than the story and glory of God. See, the men and women who planted this church, they actually believe this stuff. They actually believe that Jesus lived a perfect life, that he died a brutal death, and that he rose again, triumphing over sin and death. They believed it. And because they believed it happened, they believe it had implications on their life, that their sin could be forgiven, that they could have a new identity, and that they could be sent on mission with this God who is on mission. But the reality is most Christians are not on mission. A recent poll said that 60% of all Christians felt no obligation whatsoever to share their faith. Now, the temptation for us pastors is to beat the sheep with a stat like that in our sermons. But here's the reality, guys. They're simply imitating and following our example. We need a glimpse of the God who is on mission. My friend Dave was meeting with a consultant who asked him this question. Dave, why do I have a bigger dream for your church and your city than you do? And I don't know about you, but I don't want anyone to have a bigger dream for my church and my city than me. And I don't want to build a museum. I want to be a part of a movement. Esse é o grande desafio, formarmos homens que queiram ser homens, de fato, né? E os homens que já estão presentes se mantenham como homens para que a igreja possa permanecer. E nós temos visto essa realidade na sociedade atual, e quando estamos falando desse livro, é um livro de mais de 10 anos atrás, uma realidade muito difícil. E assim, quando homens negligenciam a Deus, Ele usará quem está pronto a lhe ouvir. A hora que Deus te chamou, essa é a hora de você não se acovardar. Essa tarefa é sua. Deus deu essa tarefa a você.
Não perca o privilégio que Deus está lhe dando de servi-lo. Você não pode perder esse privilégio. Débora advertiu Baraque claramente quanto a isso. Ela disse: a honra não será sua, porque o Senhor entregará a Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Porque ele não quis, porque Baraque não quis assumir a responsabilidade, Débora falou: você não terá a honra dessa missão. Paulo adverte a Timóteo, quando em 1 Timóteo 4,16, ele diz o seguinte para o jovem Timóteo, o jovem pastor: homem, para que atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Apocalipse também nos chama atenção por esse cuidado, quando diz lá em Apocalipse 3,11, venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Lembrando, lá de Apocalipse 2,10, quando diz, que passarão 10 dias em tribulação, serão lançados em prisão, mas ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Há uma honra em servir ao Senhor. É uma honra e um privilégio nosso, e o privilégio de servir não pode ser relegado. Você não pode desprezar isso como homem ou mulher. Você está tendo a oportunidade dada por Deus de entregar a sua vida. Mas talvez a questão aqui seja Tostines, Como se manter o que não se tem, como se ter o que não se mantém. Como você vai manter o que você não tem? A fé. Se você não confia, é preciso ter fé, mas se não há, não tem como se ter. Não tem como se manter. Baraque aqui fugiu, como o próprio nome dele dá a entender, como um raio da missão. Ele fugiu dessa liderança. E a liderança passou a ser de Débora, mas Débora não ficou amedrontada. Ela podia falar: não, Senhor, mas comigo não. Ela falou: olha, você não vai receber a honra. E ela foi. Débora não ficou com medo da força do inimigo, que tinham tantos carros de guerra. Israel não tinha carros de guerra. Israel lutava com um pedaço de pau, com vara. Não tinha armas como os exércitos à sua volta tinha. Pensa num exército debilitado, era o exército de Israel. Se não fosse o Senhor com eles, não faziam nada. Então nós não podemos esmorecer diante das grandiosas batalhas da nossa frente. Baraque era um líder, e era um líder reconhecido, mas não conseguiu assumir a liderança. Por que ele era um líder reconhecido? Lá em Juízes 4:10 diz: onde ele convocou Zebulon e Naftali, 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Quer dizer que ele não assumiu o papel de liderança que ele deveria ter tido. Ele não assumiu a dianteira naquele momento que Deus tinha dado a ele. Mas é interessante que ele foi liderado. Ele seguiu a liderança a qual fora submetido, e no caso ali a liderança de Débora. Ele estava pronto a seguir essa liderança, mas entendendo que Débora também foi à batalha. Ela não ficou de fora, mas ela foi como líder. E através da vida de Baraque, eles venceram a batalha, como o texto diz no verso 14. Débora disse também a Baraque: vá. Esse é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos, o Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor pela espada derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e seu exército, e Sísera desceu do seu carro a pé, seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Harosete-Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Ao que parece no texto, aquele dia era o Dia Internacional da Mulher, porque logo em seguida, uma outra mulher entra em cena, pois Sísera fugiu
Ele desce do carro e foge para salvar sua vida. Ele adentra a casa de Jael, né? Aí Jael o atendeu muito bem, né? Com toda a referência, deu até um leitinho para ele, né? E mulher sábia, né? Deu um leitinho porque ele pediu água, ela deu leite, e leite põe... Qual é aquele leitinho que a gente dá para a criança dormir, né? Fala, vou dormir, porque leitinho tem magnésio, o magnésio relaxa. Então ela deu um leitinho para ele e dormiu. O texto diz que dormiu profundamente. E ela usou uma estaca de barraca para dar fim. Por que ela usou uma estaca? Ela tinha habilidade em usar estaca. No mundo beduíno, a mulher que monta a barraca. Então ela tinha força de chegar e cravar na marreta uma estaca. Ela teve coragem. Ela teve força. Porque ela estava acostumada a fazer aquele exercício. E por que Jael fez isso? A minha grande questão com esse negócio foi isso. Por que Jael fez isso? Porque certamente ela não concordava com esse acordo que o seu marido tinha com Jabim, que era um opressor. Parecia que havia uma paz, mas era uma opressão. E Jael, e como toda mulher, o que uma mulher mais detesta é que seu marido seja feito de bobo. Que o seu marido passe por bobo. A mulher fica furiosa quando o marido é levado na conversa. Ela não gosta disso, ela vai defender. E quando Císara foge para a casa dela, ela fala, agora é a oportunidade. E ela sabia quem ele era. E ela atendeu muito bem. E novamente uma mulher auxilia na vitória. Porque se fosse o marido, eu falo, não, deixa ele aí, guarda ele, esconde ele, protege. Mas ela aproveitou aquele momento para dar a vitória, porque ela estava indignada também com a opressão. E assim, verso 22, Baraque passou à procura de Císara e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Císara, morto com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Certamente, querida, Deus tem um chamado para você. E Deus não quer que nós nos acovardemos nesse chamado, que sejamos covardes. Deus tem um chamado para nós liderarmos o povo. O povo aí na sua casa precisa ser liderado por você. O povo na igreja precisa ser liderado por nós. E às vezes nós achamos que é o outro que tem que fazer isso, ou ficamos mais preocupados com a responsabilidade do outro do que com a nossa. E ao pensar nisso, eu lembrei de Jesus e Pedro. Quando naquela fatídica conversa ali, lá em João capítulo 21, do verso 15 em diante, vemos, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus respondeu, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia.
os seguia. Este era o que ele se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Às vezes a gente está mais preocupado com a tarefa do outro do que com a qual Deus nos chamou. Deus tinha chamado a Pedro aqui, Jesus estava falando com Pedro, ele estava preocupado com João, estava preocupado com outra pessoa, ao invés de se preocupar com o chamado para ele. Se preocupe com a sua vida, com o seu chamado, cuide para que você possa, de fato, viver o chamado que Deus tem feito para você. Deus deseja que você o siga. Deus deseja que você não fique preocupado com o outro, mas fique preocupado consigo, no sentido do chamado. O chamado é seu. Porque se você não ouvir, Deus vai levantar outro. Eu tenho uma experiência que estava atravessando, uma passarela lá no Rio, lá no Porcão, onde chama na Avenida Brasil. Quem conhece aquela região, é um restaurante. E na hora que eu comecei a subir a passarela, voltando do trabalho, vinha uma senhora com 2 sacolas nas mãos. E eu ouvi Deus falar comigo claramente assim: pega a sacola dela. E eu falei: Deus, estou cansado. Na mesma hora, irmãos, foi questão de segundo, o senhor que estava do meu lado, subindo a passarela, falou assim: senhora, por favor. Pegou a sacola e foi. E Deus na hora falou assim: se você não me ouve, eu chamo outro. Irmãos, isso é uma vergonha. Você ser chamado e não ouvir. Aquele dia, esse dia marcou. Eu não esqueço desse dia, parece que eu estou vivendo ele agora. Eu vejo aquela senhorinha com as 2 bolsas e eu não peguei. Sabe o que é isso, queridos? É legal só contar a vitória, né? Contar a derrota é difícil, irmãos. Porque eu tinha que ter obedecido. E eu nem sei se aquele cara que estava do lado era crente. Eu, crente, não ouvi. Se você não ouvir, Deus vai usar Jael. Jael nem do povo era. E ouviu e foi lá, cumpriu por causa da indignação dela com a injustiça. Deus vai levantar os improváveis. Levantou uma profetisa, que era a mãe, que liderou Israel. Levantou uma armadora de tenda, mãe, que levou ao fim um rei opressor. Deus deseja que você se levante, sirva e o adore. Esse é o desejo de Deus, mas é preciso que você não se acovarde, você não pode se acovardar. Se não deseja ficar à frente de algo, então saiba que a honra não será sua, mas atenda o chamado, atenda o desafio, não deixe de servir de alguma maneira, não fique de fora dos planos de Deus para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida da nossa igreja. Você não pode ficar de fora desses planos. Que você possa estar disposto a ouvir a voz do Senhor e atender com a força que você tem. Não seja como Baraque. Baraque teve toda a oportunidade, Deus mandou ele. Mas ele, não, eu não vou. Se você não for, eu não vou. Parece até muito respeitoso, bonitinho. Não, mas a liderança era dele. Deus falou com Débora para falar com ele. Às vezes Deus fala com você e você não quer ouvir. Então Deus vai levantar outra pessoa e não adianta ficar pelos cantos reclamando, falando: mas fulano... Você não ouviu porque a responsabilidade era sua. É preciso que você atenda o chamado de Deus. E às vezes esse chamado é dentro de casa, para liderar a casa. Liderar os filhos, tomar conta do lar, tomar conta da esposa. Liderar na igreja para que os outros vejam e possam crescer também, porque homens que são homens dentro da igreja, e isso não tem nada a ver com machismo, com autoritarismo, tem a ver com servidão.
dedicação, hombridade, de fato, que vai ser exemplo para a vida dos jovens, dos mais novos, dos que chegam, que são muitas vezes viveram num desajuste familiar e que precisam de exemplos. E se você não for, em quem eles vão se espelhar? Então que nós, queridos, não deixemos de servir, que nós busquemos isso. Nós teremos o nosso momento de ceia agora. E talvez isso faça parte do seu autoexame. Examinar e falar assim, eu tenho me acovardado quando Deus me chama. Eu não tenho atendido o chamado do Senhor. Eu tenho sempre chamado o outro. Eu tenho sempre falado, não, o outro vai. Ah, mas sozinho eu não vou. Você não está sozinho. Se é o Senhor que te chamou, o Senhor vai contigo. E se o Senhor chamou, o Senhor vai contigo, o Senhor já deu a vitória. Essa que é bíblico, está aqui. Se o Senhor chamou e vai conosco, está tudo certo. Mesmo que haja batalha, mesmo que haja guerra, Deus vai estar conosco até o final. Mas não se acovarde, seja você homem, mulher, jovem, criança, não se acovarde. Deus está chamando você para essa batalha. Deus está chamando você para caminhar com Ele. Ele falou com Débora, Débora falou com Baraque, Baraque não quis ouvir. E a honra ficou da única mulher, juíza de Israel, mãe, dona de casa. Ficou gravado na história. A guerreira que venceu. Amém? Vamos nos examinar nesse tempo. Logo após nós estaremos no momento de ceia, celebrando ao Senhor também e agradecendo por esse tempo de comunhão. Querido Deus, amado Pai, Pai, sonda o nosso coração, Senhor. Sonda o coração desse que está se acovardando, já tendo ouvido o Teu chamado para uma obra específica, para uma missão que o Senhor lhe dera, lhe orientara, mas ele recuou e ela recuou. Ó Deus, que haja um despertamento dessa vida para Te servir, para se entregar, para não se amedrontar diante das batalhas, diante das dificuldades que possam se estar à nossa vizinhança, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos dê a força de permanecermos fiéis, ao ouvirmos a Tua voz, confiarmos na Tua presença conosco. Dirige-nos, ó Deus, para que vejamos de fato essa confiança sendo aumentada na vida daqueles que estavam enfraquecidos, para que eles não fiquem adoentados e não venham a morrer, por não estarem confiando plenamente no Senhor. Ó Deus, que nessa noite o Senhor sonde o coração desse que já ouviu a Tua voz e que haja um despertamento, haja uma confissão, haja um arrependimento e haja um retorno aos Teus planos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos nesse momento celebrar. Quero convidar os irmãos que estarão nos ajudando aqui no momento da distribuição da ceia. Pode. Já pode. Quero viver com
privilégio de podermos participar desse momento. E para participar desse momento, é claro que é preciso decisão. Decidir por Cristo, aquele que foi chamado, ouviu a voz do Senhor e falou: eu quero entregar, reconhecer Jesus como o meu Salvador. Eu quero também participar do momento do batismo, confirmar isso publicamente e ter a oportunidade de viver essa comunhão. Quero convidar você a ficar de pé nesse momento. E assim como o apóstolo nos chamou a atenção para fazer esse autoexame, que precisamos nos examinar todo o tempo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice, como o próprio texto de Coríntios vai dizer, porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. E ele continua dizendo: por isso há entre vocês muitos fracos, doentes, e vários já dormiram. Quer dizer, gente que adoeceu na fé, que ficou fraca naquele tempo, adoece, é uma progressiva, nem morre. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Esse autoexame não é só hoje. Hoje é uma memória, hoje é uma lembrança, para que façamos isso todos os dias. Todos os dias. E o texto do apóstolo nos orienta o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos em memória do Senhor. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos em memória do Senhor. Convidar o irmão Guto para estar nos elevando a Deus em oração. Meu Deus, muito obrigado mais uma vez que podemos lembrar, ó Deus, teu grande amor por nossas vidas, através da entrega, Senhor, do teu Filho, para nos livrar, ó Deus, da condenação e nos aproximar de ti novamente, Senhor. Ó Deus, obrigado pela comunhão aqui com os nossos irmãos. Obrigado pela tua palavra, Senhor, dita aos nossos corações aqui. Que o Senhor nos faça, Senhor, não nos acovardarmos, ó Deus, e cumprir, ó Deus, a tua vontade, Senhor, para nossas vidas. Nos dá, ó Deus, a tua bênção a cada momento, Senhor, e que nós possamos, ó Deus, te adorar e te glorificar, Senhor, durante toda essa semana, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Dar só mais alguns avisos. Estarmos fazendo a oração de encerramento e cantarmos um cântico assim, nos despedindo desse tempo. Quero convidar você para nessa semana, se você quiser participar, no sábado teremos uma ação evangelística com a Igreja Batista do Jardim Rio Branco, e você pode participar disso. Quem está liderando todo esse movimento é a irmã Jamile. Entre em contato com ela, ela sabe o que está precisando, o que está fazendo ali, junto com a irmã Andréia, que é a irmã lá do Jardim Rio Branco. E se você quiser participar também indo até lá, vamos sair daqui da igreja às 11h30. Então esteja às 11h30 aqui na porta da igreja, porque leva mais ou menos quase uma horinha por causa do trajeto daqui até lá. Então você pode participar indo. 13h é a distribuição dos marmitex e 15h teremos uma ação com as crianças. Já tem uma equipe mobilizada, mas você pode estar ali participando também, junto com a igreja, junto com os que já estão mobilizados para irem ou contribuir de alguma maneira para isso. Faça contato com a irmã Jamile, tá? A irmã Jamile está com todas as informações, ela que está liderando isso. Eu falo assim, eu não sei de nada, né? A irmã Jamile está lá na frente. Eu não sei assim, né, irmãos? No sentido de confiar, né, na liderança da irmã Jamile, sabendo que ela está conduzindo tudo e em acordo com a igreja lá do Jardim Rio Branco, tá? Então convido você a participar também. Amém? Vamos orar? Vamos encerrar esse culto com uma oração agradecendo ao Senhor. Querido Deus, obrigado por esse tempo de despertamento, de nos chamar
para viver, ó Pai, de fato, um novo momento nas nossas vidas, numa nova geração, mas que sejamos a geração que não se acovarda, que vai adiante, que ouve a Tua voz, que segue, que não esmorece, que assume, ó Deus, a responsabilidade dada por Ti. Ó Deus, nos ajude para cada dia, ó Pai, ouvirmos a Tua voz e seguirmos as Tuas ordens de forma clara, de forma evidente, que frutifique na vida dos outros, ó Deus. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pelas Tuas infinitas misericórdias e que ela nos acompanhe desde agora e para todos sempre. Amém. Bem, com esse último cântico, estamos despedidos após o cântico. Como o pastor disse, né? Deus usa-nos. Às vezes, como eu falei no primeiro culto, as pessoas podem pensar, você pode pensar assim, Deus, eu não sou ninguém, olha para mim, eu não tenho como fazer isso, eu não consigo fazer isso. Mas Deus, Ele transforma nossas vidas, Ele transforma o luto em festa, a vergonha em glória, para a glória dEle. Amém, irmão? Você acredita nisso? Eu acredito, porque Deus mudou a história através de pessoas que não acreditavam nelas mesmas, mas Deus falou, você não precisa acreditar em você mesmo, você precisa acreditar em mim, porque eu que vou transformar a sua vida. Amém? No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Declare que não há nada melhor do que Deus.